Bem-vindo a mais uma aula do curso Superando os Desafios com a Kabbalah. E hoje nós vamos ao terceiro passo, que é o mérito. Merecer é uma lei espiritual para que a gente afaste o pão da vergonha. E como que nós fazemos isso? Escolhendo agir corretamente. Hashem criou o mal no mundo para haver o livre-arbítrio. Assim, nós podemos escolher entre o bem e o mal, nós podemos escolher merecer uma luz ou não. Nosso oponente é conhecido como Satã, o desviador, ou Yetzer Hará, que seria o instinto do mal, a nossa má inclinação. Mas afinal, quem é ele? Ele é um anjo criado por Hashem, com a missão de testar o ser humano. Ele existe para desviar os humanos do caminho correto, permitindo que haja o livre-arbítrio. Ele é obediente e cumpre a sua missão com alegria, assim como todos os outros anjos. Mas atenção, Satã não é opositor de Hashem. Não tem outro como Hashem. Hashem não tem opositor, Hashem não tem a quem se comparar, a quem possa se opor. Ele é absoluto, ele é todo-poderoso. A luta que existe é dentro de nós, para nos fazer merecer essas bênçãos. Portanto, ele é o nosso opositor, não o de Hashem. Lembre-se sempre disso, isso é muito importante. Ele é o nosso opositor, não o de Hashem. Nós lutamos contra ele todos os dias. Hashem não luta com ninguém. O opositor é uma força cuja função é nos testar e nos fazer merecer essas bênçãos. Esta é a nossa má inclinação, que no final das contas faz parte do jogo. Imagina um jogo onde só tem um time. Um jogo de basquete, de futebol, de vôlei e só um time em campo. Não tem jogo, não tem merecimento, não tem vitória. Para haver o jogo, para haver a vitória, para haver um merecimento, é preciso que haja um time oponente. E é justamente esta função que a nossa má inclinação desempenha neste jogo. Hashem está em tudo, em todos os lugares, em todas as situações, em todas as pessoas, do presente, do passado e do futuro. Não há a menor possibilidade de haver algo ou algum lugar sem a providência do Criador. Ele criou tudo e tudo é para o bem, tudo é para a nossa transformação, para a nossa evolução. E o trabalho do Satã é justamente colocar esta dúvida dentro da gente. Será que isso que aconteceu é para o meu bem? Será que isto vai me trazer algo bom? Eu acho que essa situação é péssima. Tudo isso são situações que este oponente, este ego, coloca em forma de dúvida, de questionamento. E este é justamente o trabalho do Satã, colocar em dúvida de que o Criador está presente em tudo, em todas as situações, em todos os lugares. O Satã, na verdade, quer desviar esta emuná. Emuná é a certeza de que o Criador está em tudo e em todos e de que tudo é para o bem. Aliás, essa frase, tudo é para o bem, nós dizemos da seguinte forma: Gamzu letová, tudo é para o bem. Lembre-se de que o problema real nunca é a outra pessoa ou uma situação externa. Então, o problema real não é, na verdade, a sua dívida ou aquela pessoa que te irritou ou a correria do dia a dia. É Satã. É esta dúvida que ele coloca diariamente em nós. Será que o Criador está conosco mesmo em todo o tempo?
Este é o tipo de pergunta que nos recorre todos os dias e que nós temos a oportunidade de trabalhar e lutar contra ele. O Satã nos influencia sim, mas nós temos a liberdade e a capacidade de escolher ouvi-lo ou não. Se formos fracos espiritualmente, cederemos a Satã. Mas a culpa não é dele. Nós não podemos justificar os nossos desvios pela influência de Satã. Ele só está fazendo o trabalho dele. E o nosso trabalho é vencermos Satã. Satã opera disfarçado. Ele é disfarçado como preguiça, impulso, raiva, julgamento, ansiedade, necessidade de controle. Tudo isso é ego. E nós precisamos ter cuidado para não confundirmos, porque nós não somos o nosso ego. Nós somos a nossa alma. E a nossa alma é linda. O nosso ego é o nosso opositor. E nós precisamos vencer este ego numa luta diária. Em Gênesis 4, versículo 7, nós vemos o seguinte: o pecado jaz à porta, seu desejo, ou seja, a sua má inclinação, é contra ti, mas a ti cumpre dominá-los. Os desafios não são uma punição. Na verdade, nós precisamos aprender a olhar para esses desafios como uma bênção, como um convite ao crescimento, ao refinamento da nossa alma, como um convite, uma oportunidade de crescimento. O Criador não segura esta luz. A luz, na verdade, já está disponível. Nós precisamos nos conectar com toda essa luz que Hashem já está compartilhando. O Criador quer compartilhar infinitamente conosco. O Criador já fez a parte dele. Toda a bênção já existe. Aquele carro que você quer, esta bênção já existe. Aquela alma gêmea, aquele trabalho, todas essas bênçãos já existem no plano superior. Então, por que ainda não recebi a minha bênção? Porque existe uma condição: merecermos. Depende do nosso receptor. A bênção vai se manifestar quando nós estivermos prontos. Costumo fazer uma comparação como uma grande fonte de águas, como uma grande cachoeira. Fonte de água limpa, cristalina, uma capacidade enorme de compartilhar daquela água. Faço essa analogia a Hashem. E nós temos essa capacidade de receber dessa água. O quanto eu posso receber? Eu tenho ali um copo disponível. Esta é minha capacidade de receber. Se eu tenho pouco ou nada de receptor, talvez eu consiga pegar um pouco nas minhas mãos. Se eu tenho um copo de plástico, talvez com a força da água, esse meu copo pode não aguentar e se romper. Esse copo, esse recipiente é como o nosso receptor. Quem é você? Como está o seu receptor para receber as bênçãos do Criador? Será que você tem ali um grande galão de água? Será que você tem um caminhão-pipa para encher de águas do Criador? Essa água já está disponível, já está em potencial. Cabe a nós fazermos o trabalho espiritual de ampliar esse receptor para recebermos mais. Então saiba que tudo é para o bem. Esse desafio que você está passando, na verdade, é uma oportunidade de ampliar este receptor para que você possa receber mais. O que acontece na sua vida hoje não é desgraça, não é fruto do acaso, nem mesmo uma situação a ser evitada, porque ela é uma oportunidade para que você amplie o seu receptor para receber mais luz. Todo desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual. Olhando sobre esse aspecto, até que vai bem mais um desafio na nossa vida, né? Cada um de nós veio a este mundo com
pacote espiritual de coisas que nós precisamos aprender ou de aspectos que nós precisamos refinar, transformar, corrigir. E este termo em hebraico, correção, é tikkun. Tikkun é este processo em que nós trabalhamos para transformar as nossas características negativas num potencial positivo, de forma a revelar mais luz. É justamente um esforço para ampliarmos o nosso receptor e receber mais da fonte. Olha, tikkun é algo que acontece na sua vida como um padrão. E como eu identifico qual é o meu tikkun? Tikkun são coisas que acontecem como um padrão repetitivo na vida. Poxa, eu sempre tenho problema desta forma na minha casa, ou com roubo, ou com outras situações. Isso pode te trazer um indício de que este é um tikkun, algo que você precisa aprender a conviver e transformar numa luz. Diante de um desafio que acontece na minha vida e eu consigo agir de forma diferente, este é um indício que eu estou superando este tikkun. Enquanto respondermos sempre da mesma forma aos desafios que acontecem na nossa vida, vamos arrastando esse tikkun ao longo da vida, ao invés de resolvê-los. O último passo para superarmos os desafios é a certeza. Certeza de que o Criador está em tudo, tudo é bom, tudo é para o nosso crescimento e tudo é para o bem. Te espero na quarta e última aula do nosso curso. Shalom e até lá!